Se vocês tiverem alguma ideia de quanto oramos por vocês, a gente está muito agradecido a Deus por nos reunir aqui e eu realmente estou feliz por estar aqui nessa reunião, graças a cada um dos indivíduos, porque sem eles nós não poderíamos estar aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas a todos que trabalharam na organização disso. Então, o Solano, muito obrigado, Solano. Ele fez todo o programa. A gente deu mais bolsas para essa assembleia do que em todas as outras assembleias anteriores. Porque a gente nunca deu bolsas para participação anteriormente. E onde é que está o Paul Meister? Ele fez com que tudo pudesse acontecer também. Que joia, muito obrigado. Muitos de vocês sabem que o meu livro preferido do Antigo Testamento é o livro de Abacuque. Há algumas razões para isso, e uma das razões é que ele começa com um clamor que sai do meu coração sempre. Quanto tempo, Senhor, antes que tu tragas o teu reino, antes que o Senhor traga a tua justiça para o mundo. E claro, se você passar pelo primeiro e segundo capítulo do livro de Abacuque, você vai ouvir um diálogo entre o profeta e o Senhor Deus. E no final do capítulo 1, o Senhor pede que ele faça alguma coisa. E no começo do segundo capítulo, Abacuque diz: eu não quero isso, eu não quero trazer Babilônia, ter esse julgamento. E claro que é maravilhoso o verso 14 do capítulo 2, onde Deus basicamente dá a resposta final para todos nós que perguntamos: Senhor, por quanto tempo? Ele faz uma promessa de que um dia a terra se encherá com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É exatamente aquilo que Abacuque achou. Mas, na verdade, é a resposta definitiva para todas as perguntas que o povo de Deus sempre teve. A terra será cheia com o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, como as águas cobrem o mar. E é isso que eu vejo que está acontecendo aqui. Eu sei que vocês vêm de diversas partes do mundo, 74 diferentes nações que têm membros aqui da fraternidade reformada mundial. Então eu vejo que a nossa atividade pelos próximos 4 dias vão ser pontuadas no cumprimento das promessas de Deus em Abacuque 2,14. Todas as coisas que vocês vão ouvir, todo o louvor que vocês farão, estarão apontando para essa direção, preenchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós damos a vocês as boas-vindas e agradecemos por estarem participando aqui conosco. Eu sou Rick Perrin, eu sou o presidente da Fraternidade Reformada Mundial e eu gostaria de também dar a vocês as boas-vindas. Estou feliz por vocês estarem aqui. Gostaria de dizer um muito obrigado de maneira especial à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que sem elas nós não poderíamos estar aqui. Muito obrigado por sua hospitalidade e todo o trabalho maravilhoso que vocês fizeram atrás nos bastidores, organizando isso tudo e nos ajudando de tantas maneiras. Nós agradecemos muito a vocês, muito. Talvez nós pudéssemos também dizer obrigado à Igreja Presbiteriana do Brasil com uma salva de palmas. Eu também gostaria de
separar um momento para ver como nós estamos sendo representados aqui na Fraternidade Reformada Mundial. Existe em 6 continentes. Se nós pudéssemos nos converter em pinguins, nós estaríamos em 7. Então, o que eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, é pedir para qualquer um de vocês que são da Ásia, que por favor ficassem em pé. Quem vem da Ásia? E gostaria de pedir àqueles que vêm da África que ficassem em pé, os que vêm da África. E os que vêm da Austrália, por favor, fiquem em pé. Se você é da América do Norte, por favor, coloque-se em pé. E por fim, se você é da América Central ou do Sul, por favor, coloque-se em pé. E eu esqueci da Europa também. Por favor, Europa também, coloque-se em pé. Muito obrigado, podem se assentar. E talvez eu não saiba nada de geografia, então se você é europeu, por favor, se você vem da Europa, coloque-se em pé também, desculpem-me. E eu fico assim, às vezes, meio preso aqui no Hemisfério Sul. Vocês representam tantas pessoas que não estão aqui, mas que são parte dessa área reformada da Igreja de Cristo. Pessoas de tantos países, eles estão ali. Muitos deles são parte da Fraternidade Reformada Mundial, então realmente o mundo está reunido aqui para adorar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Rei e Salvador. E eu gostaria de pedir ao Davi Gomes que viesse aqui. Davi é o chanceler da Universidade Mackenzie e ele vai nos conduzir em adoração. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e, ao mesmo tempo, gostaria de agradecer porque nós tivemos que trocar chapéus aqui no que iríamos fazer. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas e chefes do Mackenzie aqui por nos apoiar tanto e gostaria de pedir especificamente ao presidente do Mackenzie, José Inácio, para se colocar em pé, e ao presidente do Mackenzie, Maurício, para ficar em pé também, e Benedito, o reitor da Universidade Mackenzie também. A próxima pessoa é uma que, de certa forma, algumas pessoas viriam me agradecer por ser representante da IPB, como presidente do Comitê de Relações Intereclesiásticas, mas nesse momento estou aqui como membro do Comitê Executivo da Fraternidade Reformada Mundial, representando o Brasil, e na pessoa do presidente da Assembleia Geral, da Supremo Concílio, Dr. Roberto Brasileiro Silva, que também vai dar algumas palavras de boas-vindas à Fraternidade Reformada Mundial, a RFM. Meus amados, eu vou falar em português. Dearly beloved, I will speak in Portuguese. Já que o que fala em inglês é o reverendo Augusto Nicodemos, já está aqui. Since the one who speaks in English, Reverend Augustus Nicodemus, he's already here, Que é o vice-presidente da igreja. and he's the vice president of the church. Nós estamos aqui representados pela comissão executiva de nossa igreja. We are represented here also by the executive committee of the denomination. Nós são 80 síndodos no Brasil. We have 80 synods in the Presbyterian Church of Brazil. Estamos com todos os sínodos aqui representados. And all the synods are here represented. If you look back, you'll see it. Para nós é uma alegria muito grande receber a fraternidade. For us, it is a great joy to welcome the fellowship. E cremos que nós temos a obrigação de espalhar a fé evangélica reformada pelo mundo todo. And we really believe we have an obligation to spread
the evangelical reformed faith throughout the world. E a igreja presbiteriana não pode deixar de cumprir o seu papel. And the Presbyterian Church cannot forsake her Sejam role. bem-vindos em nome da igreja presbiteriana. So be welcome on behalf of the Presbyterian Church. Para nós é uma grande alegria recebê-los com o IPB. For us, it is a joy to welcome you as a church. E se alguma coisa não sair direito, por favor, cobre do Renavi. And if something doesn't work, you can call Mauro about it. Que Deus abençoe. Muito obrigado. I'm going to ask you to stand with me for a second as we switch into worship mode. And I'll need the feed here. Someone took the feed away from this screen so everyone can sing. But we will not have a long time for worship. But worship isn't necessarily time relative. Actually, it shouldn't be. Because worship is really the closest we get to stepping outside of time and doing something that is eternal. We'll talk about that in a little while. I don't know if you know this hymn. If you don't, you'll pick it up quick. Let's go straight into that. Got Portuguese there too. Is no place in all the world you do not call your own. Creator of all peoples and nation, every tongue, from every corner of the world, boundless is your reign. Father, Son, and Holy Spirit, hear us sing your praise. Now think about what we just sang. There's no limit to the kingdom. It's a wide kingdom, and we lose sight so easily of the fact that it's global. And then we need something like this to remind us, to hear all continents called out, and to say, you know what? We do share a vision and a mission. This was a good rehearsal. Let's start again, and then we'll move through all four stanzas. A letra está em português aqui também. There is no place in all the world you do not call your own. Creator of all peoples, every nation, every tongue, from every corner of the earth, boundless is your reign. Father, Son, and Holy Spirit, hear us sing your praise. We, your people, call to you, asking for your help. God, be merciful to those whose pain we never felt. Give them rest from all these sore. Bless them, Lord, with food to eat. We ask you, gentle shepherd, to call the are your sheep. Oh, seeing Lord, now look to those in city and in field who seek to spread your fame and love, this broken world to me. See your persecuted children, soothe their violent wounds. In their weakness
strength that they may hope in you. Father, Son, and Holy Spirit, may your kingdom come on the earth as it is in heaven. May your will be done in all the world, in all our hearts. Jesus, you are King. We wait, we hope, we trust, we know your face we soon shall see. In all the world, in all our hearts, Jesus, you are King. We wait, we hope, we trust, we know your face we soon shall see. We wait, we hope, we trust, we know your face we soon shall see. Indeed, Lord, we come and gather before you as a group of people who are moved. Many times we think we are moved by many things, but in the end, we are moved by the hope that we will see your face, that you'll look back into our eyes. Nós somos movidos pelo fato de que tu estás criando um povo e nós queremos ser parte deste povo. Se conosco enquanto ouvimos a tua palavra, guia-nos. Aquele que tem a responsabilidade de pregar nessa noite, toca os nossos corações, Senhor, e abençoa-nos ao longo dessa semana, para que a gente possa estar preocupado em cumprir com os desafios do nosso século pelos próximos anos, até que a tua glória preencha completamente a terra, como as águas cobrem o mar. Por meio de Cristo Jesus. Amém. Mais um hino. Esse é clássico para a maior parte de vocês. É um dos hinos mais queridos. Ele tem 300, 400 anos, algo assim, no original. E essa tradução é muito bonita. Vocês todos conhecem. Vamos cantá-lo com todo o nosso coração. Be thou my vision, O Lord of my life. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day and by night. Walking or sleeping, thy presence my life. Be thou my vision, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. You in me dwelling, and me with thee one. Riches I need not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O
that song. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Please be seated. Por favor, podem sentar. Estou honrado, claro, pela oportunidade de não apenas dar uma palavra de boas-vindas, mas também pregar esse primeiro sermão. É meio amedrontador ao mesmo tempo. O professor Pierre Berthoud estava jantando do lado da mesa em que eu estava e ontem ele falou sobre uma situação na qual a gente queria ser alimentado espiritualmente a fim de ouvir uma palestra ou sermão por alguém e a pessoa chegou e leu isso depois e falou: nossa, se eu soubesse que você estava aqui, eu teria me preparado melhor. Contudo, eu teria a ousadia de dizer que eu estou honrado, mas também animado. A honra vem porque vocês estão nos recebendo aqui e a animação vem porque eu amo o que eu faço, mas isso faz sentido se eu tiver clareza. E é isso que a gente gostaria de falar. Queremos ouvir a clareza de quando Jesus vier e falar de tantas maneiras como nós somos desafiados globalmente, porque Deus está fazendo algo globalmente também, mas, de certa forma, tudo o que fazemos se encaixa nisso. Mas o que eu gostaria de fazer é dar um chute na bola lá no final do campo, ou pelo menos apontar para o gol, assim a gente pudesse olhar para lá e entender para onde nós estamos indo, porque eu acho que se nós não tivermos uma visão clara de para onde estamos indo, nós talvez até cheguemos lá, porque Ele está nos guiando, Ele tem uma visão, mas nós não vamos curtir, aproveitar na medida em que vamos, e é importante aproveitar o processo e a jornada, porque Deus não nos chama para sofrer através desse trabalho maravilhoso que Ele está fazendo em nós, mas Ele nos chama para nos alegrarmos nesse trabalho maravilhoso, nessa obra maravilhosa que Ele está fazendo em nós, mesmo que soframos no processo. Então, o que estamos fazendo aqui? O que estamos buscando? Qual é a nossa esperança aqui? Nós temos que olhar para o final do jogo. Deus ainda não revelou o final do jogo. Se há algo que nós precisamos ter em mente para nos motivar a avançar, a prosseguir. Então eu creio que nós fazemos o que fazemos porque, como Sam tantas vezes enfatizou isso, ele escreveu ele escreveu as palavras de boas-vindas aqui no livreto que você recebeu, eu também as minhas, mas não pense. Eu sei que nós estamos fazendo, porque nós não nos vemos o tempo todo, mas incrivelmente, a linha de pensamento que nós dois tivemos nisso é a mesma. Em Abacuque, como Oséias, nós buscamos o dia quando a glória do Senhor vai preencher a terra plenamente. Por quê? Então vamos ver o final da história. E eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 21, aquilo que me dá esperança e me move os dias que eu acho que eu teria escolhido uma vida melhor, talvez. Apocalipse 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia, ouça isso, imagine isso. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus estará com ele. Isso traz a eternidade para a nossa experiência humana.
Porque eu não sei se você se lembra disso, mas somos chamados de WRF. E como pessoas reformadas, cremos que Deus é o Deus da missão. É o Deus que estabeleceu uma missão para si mesmo. E cremos que a missão que Ele estabeleceu para Ele mesmo não está enraizada em um relacionamento que Ele queira desenvolver, ou por uma fome que Ele tenha de desenvolver um relacionamento com um ser existente. Está enraizada em algo que acontece dentro da própria Trindade. Deus Pai e Filho fora do tempo, antes da criação. Eles fizeram a primeira reunião, a primeira assembleia juntos. E eles ficaram tocados pelo amor. Pense nisso. O único ser que pode ter amor por si mesmo sem narcisismo. O único ser que pode dizer, eu amo, nós amamos, Ele ama. Tudo no mesmo ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Numa efusão eterna de amor. Me perdoe-me aqui por ser um pouco antropomórfico, mas eu devo. Pai, Filho e Espírito disseram, eu vou criar um povo, um objeto de amor fora de mim, fora de nós. Um ser exterior que será objeto de amor. Vou criar um povo para mim mesmo, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E um dia eu vou trazê-los para uma relação familiar. E eu vou escrever minhas leis no seu coração. E eu posso imaginar o são, é claro, o filho, é claro. Nós temos que ser antropomórficos, mas quem pode imaginar o filho dizendo sim, e eu serei a referência para a qual eles foram criados. A referência para essa relação familiar. E o Espírito Santo diz, eu serei a fonte da vida, a cola que vai colá-los tanto ao Filho por toda a eternidade. Eles terão um relacionamento familiar íntimo com a Trindade. Não vão se tornar deuses, mas filhos de Deus. E essa é a aliança que Ele fez com Ele mesmo. E as outras partes da aliança vieram. E aqui em Apocalipse nós chegamos no fim da história e o que ouvimos? Eis que o meu tabernáculo, minha habitação, com o seu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O grande plano eterno chega a um ápice, a um momento crítico. É isso que nos move. Por aqueles que são teólogos aqui, devemos ser tocados escatologicamente. Não devemos ser movidos pela história passada ou pela contingência presente, pela circunstância presente, mas pelo futuro. Não devemos olhar para as pessoas por aquilo que elas foram ou são, mas por aquilo que elas se tornarão se Deus está trabalhando nelas. É isso que tem a ver a igreja se tornar no mundo. Nós devemos nos mover na direção do cumprimento do propósito de Deus e do seu plano. Essa é a primeira coisa que me toca aqui em Apocalipse 21. Mas há uma segunda coisa. Algo que nos faz falar sobre essa eternidade de tal maneira e que está viva existencialmente. Mas há algo mais aqui. O que João ouve aqui, logo depois da reforma, da reafirmação do plano eterno, ele vai para algo bem pessoal, íntimo. Como quer dizer, Deus não apenas criou um povo, mas esse povo é feito de indivíduos. Eles derramam lágrimas quando vemos coisas que não podemos consertar. Lágrimas quando fazemos coisas que não podem ser consertadas. E o que nós lemos aqui? E Ele será seu Deus, e Ele enxugará todas as lágrimas de seus olhos.
e não haverá mais lágrimas. Nem tristeza, nem choro, nem dor. As primeiras coisas passaram. Como se Jesus estivesse dizendo para nós: o que sofremos aqui são as primeiras coisas e elas vão passar. São as dores de parto e elas vão passar. Eu gosto disso porque, de uma maneira muito pessoal, isso me diz que nós temos uma visão global do futuro. Ou uma visão de como será o futuro global. A glória de Deus enchendo a terra. É porque Ele vem habitar com o seu povo. Mas isso tem implicações pessoais e nos dá esperança. As lutas e tribulações são as dores de parto, as primeiras coisas, mas elas vão passar. And we are called and challenged to participate in the working out of redemption that makes those things pass away. We are ushering in this kingdom. Entrando no cenário do reino, houve um movimento no Brasil anos atrás, baseado numa peça. Havia uma cena nesse filme clássico, preto e branco, de muitos anos, com uma música linda de Tom Jobim. No final, havia um momento quando esse garoto estava desesperado, porque seu grande herói, que tocava guitarra todas as manhãs, ele dizia: eu toco a guitarra porque é a minha linda música que faz o sol nascer. E quando esse homem cai e morre no carnaval, esse garoto desesperado agarra a guitarra e corre para o lugar onde aquela linda rocha, de onde podemos ver toda a linda cidade do Rio. E ele diz: eu devo tocar ou o sol não vai nascer. Muitos anos depois, em outra recontagem dessa história, a cena muda. Um jovem aparece de manhã e pega um saxofone e começa a tocar enquanto o sol nasce. E o garoto pergunta para ele: a sua música está fazendo o sol nascer? Ele diz: não, ela está celebrando o nascimento do sol. Nós não vamos trazer o reino, nós vamos celebrar. Por que não começar a celebrar agora? Nos entregando a Ele completamente. Mas Ele continua. Depois de dizer sem dores, sem choro, todas as coisas, essas primeiras coisas passaram, Ele diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. É como Deus trabalha, Ele renova todas as coisas para que a sua glória seja vista no fato de que Ele terá tido sucesso em criar objetos do seu amor, derramando o seu amor sobre eles e levando-os para um relacionamento íntimo com Ele. Ele nos escolheu para fazer de nós a sua glória. Ele estabeleceu uma missão para que nós fôssemos a sua glória. Não há esperança melhor, não há visão maior. E para mim, pessoalmente, pessoal, é o que me faz de manhã, quando os dias são difíceis, saber que eu posso encarar a derrota, a perda de entes queridos. E essa é a coisa que me faz me alegrar muito. Quando vejo pessoas de todas as nações e línguas reunidas, pessoas do Brasil, de todo o mundo, pessoas queridas, mesmo dos Estados Unidos, está tão na moda hoje dizer que os americanos estão parte dessa... a mesma esperança. Eu vou pedir ao nosso presidente que venha e ore e nos abençoe, nos dê a bênção e ele tenha a condução de agora em diante.
Quer ficar aqui? Vamos orar. Nosso grande Deus e nosso Santo Pai, nós te agradecemos pelo dia que está chegando, quando veremos todo mundo ajoelhado diante do Senhor Jesus Cristo para confessar que Ele é Senhor e Deus. E nós te agradecemos porque o dia está chegando quando tu serás adorado por toda a terra, por todas as pessoas. Senhor Deus, nesse período em que vivemos agora, oramos para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, que o Senhor nos capacite a assumir a tarefa de levar adiante para um outro passo, outra milha. Oramos para que estejamos juntos até aquele dia quando Cristo voltar. Que o Senhor nos dê poder para que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos. E pedimos a tua bênção sobre a comunhão reformada mundial e a igreja, o corpo de Cristo, por todo esse planeta. E nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. E para aquele que é apto de aquele que nos guarda de tropeçar de todo mal, ao único Deus, nosso Salvador, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os tempos, e agora e para sempre. Amém. Davi, muito obrigado por nos estimular com suas palavras, pregação, e nos lembrar de onde estamos. E nos ajudar a olhar para adiante. Eu gostaria de ter alguns momentos nessa noite para voltar e olhar e celebrar um pouco do que Deus tem feito nos últimos anos. Eu gostaria de, primeiro, pedir ao Dr. Paul Gilchrist vir aqui à frente. Ele foi o líder da Igreja Presbiteriana na América e teve essa ideia de uma comunhão entre cristãos reformados. E isso se enraizou na sua mente e foi quando tudo começou. Paul tem escrito sobre isso e ele vai falar a vocês sobre coisas do passado, mas também sobre o que ele tem escrito. Muito obrigado, Rick. Eu vou ter umas 10 horas para falar para vocês sobre a comunhão reformada mundial, mas me deram mais ou menos 5 minutos, provavelmente menos. Uma das coisas que eu me tornei membro da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. PCA pode ser interpretado como Igreja Presbiteriana da Austrália, mas não é sobre essa que eu estou falando. É simplesmente para dizer que é um prazer começar a servir ao Senhor naquele ambiente. Mas eu estava recebendo cartas de todo mundo pedindo para estabelecer relações fraternais conosco. E eu percebi que não havia jeito. Relações fraternais, para nós, presbiterianos, têm um significado muito técnico, como vocês todos sabem. Então, nós começamos a pensar em termos do que fazemos. Rick Perrin estava no comitê de relações da igreja naquela época, e começamos a conversar com alguns dos líderes desse comitê sobre o que fazer. Então, isso nos levou a discutir com líderes de missões de várias partes do mundo, com pessoas da comunhão evangélica mundial. Eles tinham uma Assembleia Geral em Manila há poucos dias.
Nós somos convidados para ir lá e apresentar nossas sugestões de formar uma comunhão mundial de igrejas reformadas sobre o guarda-chuva deles. Eles ficaram empolgados e disseram: esperamos que você consiga isso entre os batistas e os pentecostais e os metodistas e façamos a mesma coisa. De todo modo, eu não sei o que aconteceu com todos esses outros, exceto conosco. Então algo começou a crescer. Uma das coisas encorajadoras para mim foi um professor de patrística na Universidade de Duke. Ele estava ali quando nós nos encontramos com um grupo de reformados em Manila. E quando nós terminamos a nossa apresentação para eles, ele veio para mim e disse: sabe, isso é algo que precisamos nesse mundo. Certifique-se de seguir adiante nisso. Essa pequena plantinha cresceu. E eu não consigo deixar de imaginar o trabalho incrível que Deus fez. Particularmente para mim, porque em algum momento me convidaram para servir como secretário executivo para a WRF. Nós crescemos, nós nos unimos com outras entidades que se uniram a nós. Mudamos nosso nome para Comunhão Reformada Mundial. Aproximadamente um ano depois, nós tivemos o 11 de setembro de 2001. Foi um tempo muito difícil. Eu havia tentado levantar recursos logo antes disso e as igrejas começaram a nos apoiar. Mas logo depois disso, financeiramente nós tivemos dificuldades. As igrejas simplesmente descartaram nossa ajuda. E eu vou dizer a vocês, não foi um tempo agradável. Eu sugeri à diretoria, ao comitê executivo, que deveríamos começar a procurar por outra coisa. Havia alguém na diretoria à época, ele se tornou o presidente do comitê da igreja. E com Bob Dendalk e alguns outros, Rick Perrin, eles começaram a procurar por alguns meses, durante quase um ano, examinando as possibilidades. E um senhor que estava terminando o seu trabalho com o Westminster Theological Seminary, Samuel Logan. Isso foi aproximadamente 11 anos atrás. Tivemos uma reunião em abril de 2004. Todo o comitê executivo votou para convidar Samuel Logan para ser o secretário executivo. Nós mudamos o nome para diretor internacional. E antes que ele fizesse isso, ele e Susan tomamos café juntos. E ele queria falar comigo. E ele disse: Paul, está tudo certo de você deixar a sua posição? Você não se importa que eu assuma? Eu disse: não. Eu tenho que te dizer, nós temos um livro. Ele está registrado. E naquela época, eu fiz uma anotação na página 52 que diz: quando eu, Suzane e Samuel tomamos café juntos. Claro que não, eu respondi. Pelo contrário, Sam está vindo. Ele é uma grande oração às nossas orações. Eu disse a ele que a sua presença é um dos maiores avanços para a WRF e eu apoio isso totalmente. Isso é o que eu escrevi à época, e eu vou dizer a vocês. Agora que estamos chegando numa outra transição, é exatamente como eu me sinto em relação ao Sam. Eu sinto que ele levou isso para um nível que eu jamais seria capaz de levar. Lá atrás, simplesmente para dizer, quando Daniel escreveu
sobre a visão do rei Nabucodonosor. Vocês lembram? A visão da cabeça de ouro, dos braços de prata, o peito de bronze, o que for, e as pernas de ferro e os pés de barro. E uma pedra acertou esses reinos. Aquele reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós que somos reformados, podemos nos identificar com isso, como Davi mencionou. E é para onde nós estamos indo durante esse período de transição. Estamos olhando para um grande passo adiante. Uma coisa que Bárbara e eu temos tido, um dos versículos do nosso casamento é o Salmo 117, que a beleza de Deus esteja sobre nós. Estabeleça a obra de nossas mãos por nós. Sim. Estabeleça a obra de nossas mãos. Eu quero dizer, muito obrigado por todos vocês que estão participando, porque vocês fizeram desse evento um grande sucesso. Eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Amanhã, Deus mediante, eu vou estar distribuindo cópias deste livro. Foi o Samuel que sugeriu o título, Continuando a Reforma, a linha do tempo histórica, a declaração de fé da WRF. Que Deus mediante, que Deus nos abençoe e continue fazendo o que tem feito. Muito obrigado. Uma outra pessoa que gostaria de falar para nós, também brevemente, é uma das raízes e do começo da fraternidade reformada. Ao mesmo tempo, Deus também estava trabalhando para criar uma outra fraternidade chamada Fraternidade Reformada Internacional, que começou na Ásia. Então, o Dr. Will Locke gostaria de vir à frente, e com ele, ele passou a maior parte da sua carreira como chanceler do Seminário Teológico Reformado e construindo um dos maiores seminários do mundo hoje em dia. Mas trabalhando o Luther e outros, e o Paul trabalhando do seu lado, e todos eles se juntaram. Então você é muito bem-vindo. Estou feliz por você estar aqui. Então diga algumas palavras para nós, por favor. Muito obrigado, Rick. Obrigado. É um prazer estar aqui e ver a maneira como o sonho se tornou realidade. Quando a gente começou, nós tivemos uma visão para aquilo que Deus poderia fazer. E nós oramos e esperamos, e à medida que os anos passaram, nós vimos isso acontecendo, e nós agradecemos muito Rick Perry por sua liderança, também pela liderança do Logan e o Paul e alguns outros que eu não vou nomear agora. Me pediram para falar um pouco da Fraternidade Reformada Internacional e como ela teve uma participação no estabelecimento da Fraternidade Reformada Mundial. Isso começou nos anos 80. E nesse ponto, nessa época, eu era jovem e ingênuo e estava aprendendo num seminário, estudando num seminário lá no Mississippi, e eu me tornei um professor depois de alguns anos, confiando em Deus de que eu faria grandes coisas, construindo o movimento reformado entre os presbiterianos no meu país. Mas uma das coisas que me surpreendeu foi uma visita nos anos 80, no início dos anos 80, por um
um líder indonésio bem jovem, chamado Joseph Tong. E ele era irmão de outros tantos Tongs que eu conheci. Um deles está aqui, Dr. Stephen Tong, um dos grandes líderes cristãos do nosso tempo. E é um homem que nós conhecemos como um teólogo e um pregador e filósofo. E o seu irmão, José, veio e trouxe algumas pessoas com ele. E eu não tenho ideia do que ele tinha em mente, mas eles queriam construir relacionamentos. E eles estavam interessados em levar alunos para a nossa instituição e a gente queria conhecê-los. Então eu pensei, puxa, que ideia ótima. E isso começou a se tornar um relacionamento maravilhoso, no qual nos levou a muitas viagens para a Indonésia, muitos alunos vindo para a nossa instituição, e isso fortaleceu o movimento reformado nessa parte do mundo. Mais ou menos na mesma época, houve um outro líder asiático coreano também, seu nome era John E. Kim. O Dr. Kim foi presidente de 3 diferentes instituições ao mesmo tempo. Ele era pastor de uma igreja bastante grande em Seul, na Coreia. E o que geralmente se sabe dele é que ele era um dos cristãos coreanos mais corajosos dos anos 50, e Deus o usou de maneiras muito poderosas. O seu legado é fantástico. Ele tem um filho que é bastante envolvido nesse movimento e faz parte do conselho. E eu conheci o Dr. Kim. Quando eu conheci, não tinha ideia do tempo que passou. Eu aprendi ainda mais com ele. E foi, em primeiro lugar, pela sua abertura e convite e apoio que esse relacionamento se desenvolveu. E ao longo do tempo, nós começamos a ver cada vez mais o que Deus poderia fazer com parcerias de pessoas nos Estados Unidos que estavam comprometidas com a teologia reformada e evangélica. E, na verdade, o Dr. Kim propôs a ideia de uma fraternidade reformada internacional. E na nossa primeira reunião aconteceu no início dos anos 90. O Dr. Tom era parte dela também. Pessoas como o Dr. Robert Godfrey e outros estavam envolvidos nesses anos iniciais. E a Fraternidade Reformada Internacional se desenvolveu bastante devagar, mas de maneira bastante séria. E esse trabalho se moveu junto à PCA, a Igreja Presbiteriana Americana, que o Dr. Chris falou a respeito. E uma coisa que me surpreende é por que vocês estão trabalhando primariamente com pessoas da América Central e Sul, e outros estão trabalhando na Ásia. Por que nós não trabalhamos juntos, então? Fizemos isso separadamente, por que não poderíamos fazer juntos? E deve haver um jeito, uma maneira de que aqueles que são reformados, evangélicos, que creem na soberania de Deus e na glória do Evangelho, deve haver uma maneira de aprendermos e nos comunicarmos e cooperarmos uns com os outros e avançar a fé reformada por todo o mundo. E essas conversas todas, ou a partir dessas conversas todas, veio a ideia de uma outra organização que se chamaria Fraternidade Reformada Mundial, a World Reformed Fellowship. Levou bastante tempo para realizar isso. Nós provavelmente levou 3 ou 4 anos em que nós estivemos conversando, e por 2 anos houve um planejamento bastante sério sobre a primeira reunião desse grupo. E na primeira reunião, ela aconteceu no ano 2000, aconteceu no campus da nossa instituição em Orlando. E a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, nós apenas sabíamos que era um passo importante que nós faríamos para avançar a fé reformada juntos, com todas essas irmandades em todo o mundo.
Bom, nós sabíamos que alguns viriam da Ásia, alguns da América Central e do Sul, alguns norte-americanos, mas nós quisemos incluir também africanos e europeus e outros. E quando chegou a época da primeira reunião, tinha gente que veio de todos esses setores diferentes do mundo. Não tanto quantos nós esperávamos que viessem, mas um grande número veio. Maravilhosas representações. Uma vez a gente se encontrou no aeroporto e tinha alguém que a gente não conseguiu encontrar. Ele passou a noite lá no aeroporto de Orlando e na manhã seguinte a gente o trouxe para a reunião. E foi uma ocasião tão marcante, e eu olhei para trás e pensei, por que demorou tanto para a gente realizar esse encontro? Isso é uma coisa tão boa. Por que demorou tanto? E ao longo dos anos em que nós temos visto o desenvolvimento da fraternidade reformada mundial, vimos que há tantas possibilidades no futuro. Nós nos perguntamos, por que a gente não faz um progresso maior? Porque leva tanto tempo. E talvez reuniões como essa nos estimulem tanto a fazer esforços agressivos para levar o Evangelho a outros, mas também para ter uma nova seriedade em trabalharmos juntos, de mãos dadas, para avançar a fé reformada por todo o mundo. Assim as pessoas vão perceber aquilo que nós estamos fazendo e vão querer fazer parte disso. Então, uma última palavra pessoal. Por que essa palavra reformada significa tanto para mim? Você pode dizer, bom, porque você é presbiteriano. Bom, você tem um seminário reformado, teológico reformado. Não, mas isso não é tudo. Veja, eu cresci numa casa que era muito não cristã. Você pode ser criado e não ser cristão. Eu cresci numa casa que era muito não cristã. E quando eu aprendi a falar, o meu avô estava me ensinando como usar linguagem profana, falar palavrões. Os meus pais me ensinaram a jogar pôquer, para fazer apostas. Jogar pôquer era dinheiro. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu conhecia todas as bebidas alcoólicas. Eu tive uma educação maravilhosa como jovem. E com o passar dos anos, isso continuou. E quando eu estava no colegial, no ensino médio, uma coisa que eu sabia fazer era ser açougueiro. E por 3 anos eu trabalhei como açougueiro. Então, eu sempre falava para as pessoas, é uma boa preparação para o ministério. Mexer com carne. Mais uma noite eu recebi uma ligação e alguém disse, olha, tem um novo pregador aqui na nossa cidadezinha. E a mulher dele veio, e eles tentaram me levar para... eles precisavam de uma ajuda para mexer com mimeógrafo lá na igreja, no culto. Você poderia vir? E eu falei, bom, ok, eu poderia, mas eram umas 10 horas da noite e ele falou, tudo bem. Então, naquela noite, eu fui para aquela pequena igreja presbiteriana a ajudar a imprimir o boletim no mimeógrafo. E me interessei. Em 2 anos, comecei a ler as mensagens da Palavra de Deus e fui introduzido a um pequeno livro chamado A Confissão de Fé de Westminster e a minha vida mudou. Eu percebi que Deus me queria e essa foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo, me tornar um crente. E olhar para trás e dizer, talvez eu possa fazer isso para os meus avós, para os meus netos e bisnetos. E quando eu penso no meu passado, eu penso, como é que eu me tornei um cristão? A não ser pela graça e amor de um Deus soberano. E
Eu sou reformado pela graça de Deus e sou comprometido em fazer com que essa fé reformada avance até o final do mundo, até os confins da terra e para a glória de Deus e para a glória do seu evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de pedir a 2 outras pessoas para virem à frente. Um deles é o Woody O'Hara e o outro, Gerald Moraes. Vocês poderiam vir à frente, por favor, até o palco? Eu vejo que ele está vindo aqui. Aliás, está ele. Ok. E eu quero dizer para vocês sobre esses 2 homens. Você pode subir aqui, se você puder. A maneira como Deus trabalhou para começar isso tudo foi realmente incrível. Paul Gilchrist teve a ideia e o Comitê de Inter-Relações Eclesiásticas da Igreja Presbiteriana começou a explorar as possibilidades de começar uma fraternidade mundial, e nós fomos a Manila, porque lá era o único lugar que nós sabíamos que nós podíamos reunir cristãos de todo mundo que eram reformados para compartilhar as ideias com eles, e lá nós conhecemos Woody O'Hara. O Woody era o diretor latino-americano para evangelismo explosivo e trabalhava e continua trabalhando por muitos anos, ensinando as pessoas a partilhar o evangelho em todos os lugares dos Estados Unidos, e há muitas igrejas em muitos lugares, e o Woody O'Hara tem tanto trabalho na fundação disso, e nós partilhamos essa ideia, ele partilhou essa ideia e fizemos parte disso, e ao mesmo tempo Deus estava fazendo uma outra coisa conosco. A Igreja Presbiteriana Internacional no México, e Mariana se tornou presidente dessa denominação, e pela primeira vez ele partilhou a visão, e essa denominação era a maior denominação presbiteriana no hemisfério oeste, e aí ele compartilhou essa visão e nós tínhamos a mesma visão. Então, por um pequeno período de tempo, e a terceira parte disso que se reuniu conosco, e foi Lugero Moraes, que nessa época era o presidente, não sei como é que você chama isso, o Comitê de Relações, o Comitê de Inter-Relações Eclesiásticas, e ele tinha uma visão. Tudo começou independentemente, mas nós nos descobrimos, Deus nos reuniu. E isso foi a coisa mais incrível. Se o timing tivesse sido um pouco diferente em 1 ano ou 2, isso nunca teria acontecido, mas Deus orquestrou todas as coisas para reunir-nos. E então você ouviu o Dr. Willock sobre como Deus trabalhou através dele e outros na Ásia, e tudo isso então aconteceu. E o que eu gostaria de fazer hoje à noite é reconhecer esses homens, honrá-los. Primeiro, Laureano, que já foi ao céu, nós não podemos fazer nada com relação a ele hoje à noite, mas esses homens permaneceram. Eu gostaria de aproveitar esse momento para que nós os honrássemos e agradecêssemos a eles, não apenas a eles, mas também para Deus, pela forma maravilhosa como ele agiu. E tem mais um homem que eu gostaria de pedir para vir aqui à frente, e é Roberto Brasileiro. Se você pudesse vir, nós gostaríamos de reconhecer você também por causa do trabalho fantástico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se vocês pudessem se levantar, nós gostaríamos de dar a cada um de vocês um pequeno presente, porque nós temos trabalhando em algo que tem acontecido por 25 anos. É isso que Deus tem feito. Essa sala está cheia de coisas que Deus realizou, e gostaria de apresentar a cada um de vocês uma pequena lembrança, um pequeno presente para agradecer e dizer o quanto nós os amamos e quanto agradecemos tudo aquilo que vocês fizeram, as horas que vocês deram, a energia, as viagens e a visão, e a maneira como Deus nos abençoou e os abençoou também.
and we celebrate. Thank you. Ele ia deixá-los dormir, mas é quase impossível honrar esses homens aqui sem honrar o Rick. Como vocês ouviram, ele era o presidente da igreja do Comitê de Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana Americana, e ele é aquele que sentiu trazer esse grupo, juntar esse grupo, e é o presidente da Fraternidade Reformada Mundial por um bom tempo. Então, especialmente gostaríamos de honrá-lo e reconhecer o seu trabalho aqui, e eu gostaria de pedir aos membros do Comitê Executivo, em nome de toda a diretoria, a que se colocassem em pé de maneira que nós possamos saudar o nosso presidente. Então, por favor, os membros do Comitê Executivo, coloquem-se em pé. Obrigado, Rick. Uma outra coisa que a gente gostaria de fazer é que faz 10 anos que o Sam Logan se tornou o diretor internacional. E quando a gente pediu ao Sam se ele podia assumir esse cargo, a fraternidade era um pouquinho mais do que menos que uma ideia. Nós conversamos com o Sam e eu falei para ele, numa certa altura, Sam, talvez isso acabe se tornando o trabalho mais significativo que você já fez na sua vida. E eu creio nisso, mas eu sei que ele nunca acreditaria nisso, nesse ponto, porque ele já tinha alcançado coisas tão grandes na sua vida. E mais tarde, ele se tornou o diretor internacional da Fraternidade Reformada Mundial, e ele levou essa ideia. A fraternidade estava lá, meio que no ar. E havia poucas relações em todo o mundo, e o Sam Logan foi o homem que construiu a Fraternidade Reformada Mundial através da sua liderança, sua visão de Deus e energia. Sam, eu queria que você viesse à frente. Onde você estiver, por favor, venha à frente. Não estava no programa. Então, nós temos algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui. Eu tive o privilégio de trabalhar lado a lado com Sam Logan por estes últimos 10 anos, e foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida ver este homem que tem uma energia impressionante, cuja visão continua avançando e avançando, e cujo entusiasmo e ânimo é elétrico. Então, quem entra em contato com ele fica recarregado só por estar perto dele. E, apesar disso, ele é um homem, eu não conheço muitos homens assim, que conseguem levar uma visão e desenvolvê-la sem funcionários, sem staff, sem secretária, sem pessoas para quem delegar coisas, exceto voluntários que o acompanham tão bem. Este homem gastou horas, literalmente, em se comunicando com pessoas, mandando e-mails para elas, pensando em todas as eventualidades, tratando de detalhes. Eu não conheço ninguém no mundo que seria capaz de fazer isso. E Deus o trouxe para nós na Fraternidade Reformada Mundial bem na hora. E nós temos uma fraternidade que está presente em 6 continentes. Aprendi um pouco mais de geografia alguns minutos atrás. E o Sam está num desses continentes, e ele toca a vida de pessoas lá. E isso é uma coisa incrível. Nós chegamos ao ponto agora no qual o Sam sugeriu que ele iria se retirar e
passar a responsabilidade para alguém outro. E todo mundo sabe como é difícil fazer isso, porque um dia você é o homem que está no controle, no dia seguinte todo mundo esquece até mesmo do seu nome. Então, Sam, a gente não vai esquecer o seu nome, Sam. Nós não vamos esquecer de você, Sam. E o que nós temos no coração é uma profunda gratidão. Eu não tenho nem palavras para expressar o que você significa para nós, o que você significa para a RFM e para o mundo. Eu só posso dizer do fundo do meu coração, e eu sei que estou falando por todos nós aqui, meu querido amigo, muito obrigado mesmo. Nós temos um presente para você que nós queremos entregar agora. O primeiro deles está aqui. E eu vou dizer para vocês o que é. Sam Logan ele é um historiador, ele é um estudioso e especialista em várias coisas, e nós demos ao Sam a primeira edição, a cópia da primeira edição do a biografia do Jonathan Edwards, e está aqui para você. Então, isso foi impresso em 1756. Então, toma cuidado. E a gente tem um outro presente que a gente gostaria de dar para você em nome da diretoria da WRF. E assim você e a Susan podem fazer alguma coisa especial e pensar na gente em todas as vezes em que vocês estiverem sem nenhuma responsabilidade. Essa não foi parte do programa, nós conversamos sobre o programa e vocês não tiveram minha permissão para fazer isso. O Rick tem sido correto em muitas coisas. Eu sinto que o Senhor me deu essa oportunidade sem preço ao final da minha carreira profissional. Isso é por causa da minha experiência com muitos de vocês ao redor do mundo, que uma passagem do Abacuque tem tanto significado para mim. Ao adorar Jesus na igreja de vocês, em todo o mundo, essa promessa está em progresso agora mesmo, que a terra está sendo coberta com o conhecimento da glória do Senhor, em Jesus Cristo, como as águas cobrem o mar. Tem sido um enorme privilégio estar nesse cargo. Eu não consigo pensar em outra oportunidade que poderia ter sido próxima dessa. Muito, muito obrigado. Queremos fazer uma outra coisa. Davi Gomes está vindo e vai apresentar para mais uma pessoa a conclusão da nossa noite. Eu diria que o nosso novo diretor internacional viesse para frente e nós queremos encerrar com isso. O que nós vamos fazer agora é um momento comercial. É melhor fazer isso em português, porque eu tenho livros em português para vender. Eu gostaria de chamar o Cláudio Marra. Ele é o responsável pela nossa editora. Ótimo, agora está funcionando. Ele vai falar sobre o livro. Bom, esse é o momento em que nós estamos lançando a tradução desse livro. Foi você. That was not
Não foi um bom plano, de todo modo. Todos concordamos que ao Senhor pertence tudo, em toda a criação. Mas nós nem sempre vivemos de acordo com isso, com essa premissa, com essa convicção. A maior parte do tempo nós não parecemos reformados, parecemos outra coisa. Então deixamos que outros grupos roubem a nossa bandeira e saiam por aí falando de viver como cristãos na cultura. Vamos pegar de volta a bandeira. É sobre isso que esse livro fala. Reformado significa missional em bom português. É nisso que nós acreditamos. É como devemos viver. Portanto, compre o livro e discuta-o com seus amigos, com sua igreja. Vivamos como reformados. Ou vivamos como cristãos. Muito obrigado. Shall we pray together? Vamos orar juntos. Holy Father, Pai Santo, we come to you with nós vimos a Ti gratitude. com profunda gratidão. We thank you, Lord, Nós te agradecemos, Senhor, the hope pela esperança of the restoration of da restauração de toda a criação that we are heading towards. que nós estamos aguardando. Thank you for the E agradecemos pela visão que o Senhor tem dado those who àqueles and the leaders of World Vision. líderes da WRF. Thank you, Lord, Nós te agradecemos, Senhor, what you have done pelo que o Senhor tem feito através deles to make this vision a reality. para tornar essa visão realidade. We thank you for Nós te agradecemos por todos que o Senhor trouxe especificamente para essa Assembleia Geral. we thank you, Lord, Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso presidente, we thank you for the great work pela grande obra that Paul Gilchrist and que Paul Gilchrist e Samuel Logan têm feito. we look to you Olhamos para Ti, because we have hope porque temos esperança in you alone. em Ti somente para o futuro Fellowship. da WRF. And now we pray that E agora oramos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso. as we proceed with this E ao continuarmos com essa Assembleia amanhã, no restante da semana, that you will be with que o us Senhor esteja Spirit, conosco através do Teu Santo Espírito. that you will bless everybody Que o Senhor abençoe a todos, speaking here or leading workshops, os que estão falando ou liderando workshops e a diretoria ah, new board of directors. e a nova mesa de diretores ao final dessa Assembleia. Lord, we confess that we are Confessamos que somos pecadores, fracos very small people before e muito pequenos you, the Almighty. diante de Ti, o Todo-Poderoso e Deus Eterno. But we come to you, Mas nós vimos a Ti pray all these things e oramos todas essas coisas no nome e através do sangue do nosso único Salvador, Senhor e Rei, Jesus Cristo. Amém.